Eu venho trazer uma palavra missionária. Eu e minha esposa somos missionários há 10 anos, trabalhando entre os pobres, e a gente está numa missão chamada Missão Action, que ela tem 30 países, nasceu nas Filipinas, mas eu trabalho com plantação de igreja. E hoje a gente, além de plantar a nossa igreja, a gente dá mentoria e acompanhamento de pastores que estão na periferia do Nordeste, que é bem difícil, periferia de Nordeste, é bem complicado. Mas a gente, nesse tempo, espera compartilhar com vocês uma palavra assim, para que vocês possam saber que tem pessoas como a gente lá fora, doando a vida, para que o Evangelho chegue até as pessoas. Amém? Vocês podem sentar. Eu vou pedir para abrir a Bíblia em Marcos capítulo 10. Eu mandei para o pastor, não sei se o menino vai mostrar alguma coisa aqui, mas eu vou acompanhar. Marcos capítulo 10, eu vou ler a partir do versículo 46. Mas antes, eu queria começar dizendo que, dessa nossa experiência em comunidades, a gente nota que, não só lá, mas todo mundo hoje, eles estão num momento muito difícil da vida. E esse texto de Marcos 10 é a experiência de Jesus com o cego de Bartimeu. E esse cego, ele representa muito a experiência que a gente vive lá, porque normalmente as pessoas, para que alcancem alguma coisa, o favor de alguém, elas precisam ampliar a sua voz. Se elas falarem com as pessoas ou com a gente num tom normal, talvez não alcance muita coisa. Os pobres, a gente os conhece como os invisíveis, socialmente falando. E aí eles precisam gritar. A gente está aqui. Tem uma comunidade que eu e minha esposa estamos, chamada Fazendinha. Ela é embaixo de um viaduto. E embaixo desse viaduto tem 200 famílias. E todo mundo passa por esse viaduto e não sabe que existem essas 200 famílias lá embaixo. E aí é necessário, para que elas possam existir, eu não sei aqui em São Paulo se acontece isso, que isso é coisa só lá da minha terra, mas às vezes eles fazem protesto em estrada, queima pneu, faz alguma coisa para dizer: a gente está aqui, a gente existe. É sobre esse grito, que quando existe um grito, até mesmo dentro de nós, que às vezes a gente está aqui todo arrumadinho, bonitinho, cheirosinho, desculpe meu sotaque, esse fez. Pode ser que tenha um nordestino que vai gostar de ouvir um matuto falando aqui hoje, gosto também. Mas está gritando por dentro. O grito não é só um sinal de pobreza. Tem gente com muito dinheiro que está gritando. O grito é a última tentativa humana de dizer que está precisando de alguma coisa. Já lutou, já fez de tudo, eu não aguento mais. E aí a gente grita. Eu quero falar sobre isso hoje, um pouco no meu contexto, mas também vai falar muito ao seu coração, eu acredito, como fala ao meu. Jesus e os discípulos, eles chegaram à cidade de Jericó. Quando ele estava saindo da cidade, com os discípulos e uma grande multidão, ele encontrou um cego. Mas Jesus não se encontrou com esse cego a princípio. Tinha um cego chamado Bartimeu, que era filho de Timeu, e o cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Ou seja, a condição dele era
uma condição de alguém que não tinha e que todos os dias precisava sair para tentar fazer com que alguém generosamente pudesse responder aquele pedido. Quando ouviu que as pessoas começaram a dizer que Jesus de Nazaré estava passando, o cego começou a gritar. Esse versículo, ele é muito especial para mim, porque é exatamente assim que acontece hoje. Jesus é esse que traz esperança a quem está cansado, sabe? E quando a gente sabe que Jesus está passando pela gente, a gente quer se encontrar com esse Jesus. O grito do cego é um grito de esperança. Cego, Jesus está passando ali. Ele não viu para que lado Jesus estava, então ele tinha que usar aquilo que ele tinha. E o que ele tinha naquela hora era a voz. Assim começou a gritar. E gritou bastante, a ponto de, no versículo 48, diz que as pessoas começaram a repreender ele, que ele calasse, ou seja, ele estava incomodando, não Jesus, mas aquela multidão que estava com Jesus, que também tinha suas necessidades, que também estava precisando seguir Jesus ali na multidão, os discípulos que estavam precisando, ou querendo aprender alguma coisa de Jesus. Cala a boca, cego. E o cego continua gritando. Diz o versículo 48 que ele grita ainda mais. Ele grita de novo e mais alto. Ele sabe qual é a dor de ser cego pedindo esmola na beira de uma estrada. A nossa sociedade às vezes tem essa postura de se colocar ou de achar que o outro é frágil porque está pedindo ajuda. Mas ninguém está no lugar do outro, então deixa o outro gritar. Versículo 49, Jesus para, chamem o cego. Eles chamaram o cego, disseram palavras maravilhosas: coragem, levante-se, Jesus está te chamando. Então Bartimeu jogou a capa, levantou-se depressa e foi até o lugar onde Jesus estava. E uma outra coisa que Jesus ensina a gente aqui, linda: Jesus não deu ao cego o que achava que ele queria, e Jesus já sabia o que ele precisava. Mas Jesus perguntou: o que você quer que eu te faça? E o cego diz: eu quero ver de novo. E Jesus responde a ele: vá, você está curado, tua fé te curou. E aqui também outro detalhe que Marcos escreve que eu acho grandioso. No mesmo instante, Bartimeu começou a ver, e ele foi seguir Jesus também no caminho. Quem se encontra com Jesus não quer mais deixar Jesus longe. A gente vai para o caminho. A gente escuta todos os dias esse grito. Às vezes ele não dá tempo nem de eu sair de casa. Eu já olho, quando eu olho meu WhatsApp, já tem alguém dizendo: a gente está com fome aqui, ajuda a gente. E eu quase não tenho agenda, porque nunca a minha agenda consegue se cumprir. Sempre muda. Acho que um dos maiores missionários que a gente tem vivo no Brasil hoje é o Ronaldo Lidório. Não sei se vocês já ouviram falar, né? Ele trabalha hoje entre indígenas e ribeirinhos, lá no norte do país, lá em Manaus. Ele fez uma pesquisa que
identificou que no Brasil existiam oito grupos, segmentos sociais no Brasil, que ele chama de povos não alcançados. E aí ele lista os indígenas, os ribeirinhos, os ciganos, os sertanejos lá do Nordeste, que na época que ele fez essa pesquisa existiam 10.000 comunidades, com média de 4, 5 mil habitantes, sem nenhuma igreja evangélica no Nordeste. Os quilombolas, na época que ele fez essa pesquisa, existiam 2.000 comunidades sem nenhuma presença evangélica. Os imigrantes, e aqui em São Paulo, o mundo está aqui, e a gente descobre quando vem. A gente tem lá venezuelano, alguns africanos, mas quando vem a São Paulo, a gente descobre que o mundo está aqui em São Paulo. Os surdos é um desafio missionário. Você sabe que a segunda língua oficial do Brasil é a Libras, porque existe um número enorme de surdos. Eu tive a honra de ordenar um pastor surdo, um amigão que veio plantar a igreja aqui no Rio de Janeiro. E ele diz também que existem dois grupos que estão dentro da classe social. Os mais ricos dos ricos, que são pessoas que são muito difíceis de alcançar, porque elas constroem uma forma de moradia e de vida que não tem contato fácil com a gente que está evangelizando. Os condomínios, a gente vem de lá dessa região, Alphaville, são 150 condomínios fechados, muito difícil de chegar a esses. E Jesus quer salvar também. Jesus não está preocupado com essa questão do recurso. Jesus quer alcançar esses irmãos. Mas também existem os pobres dos pobres. Que na faixa pobre existem 3 grupos. Existe o pobre que ele consegue ter recurso, que ele consegue ter acesso à educação, saúde, tem uma moradia, não tem 10 casas, tem uma, consegue estudar, tem as refeições, mas é pobre, está numa faixa de pobre. Mas existe dentro dos pobres um grupo que a gente chama eles de vulneráveis. Eles estão abaixo da linha da pobreza. E vocês aqui em São Paulo têm muito claro esse grupo, que são aqueles... Eu quando vou falar no seminário, eu dou aula de missões urbanas, eu digo, as pessoas em situação de rua, uma grande parte delas está lá, tem família, tem casa, tem tudo. É por causa da droga que levou elas até aquela condição. Mas tem muita família que está lá porque ela entrou numa faixa de pobreza que ela não consegue nem manter uma moradia. Então, esse grupo que vive com menos de R$100 por mês por pessoa, e a gente conhece vários, existe sim no Brasil, eles são invisíveis. Por quê? Porque a nossa sociedade, ela é uma sociedade que classifica a gente pelo que a gente tem de bens, de coisas. Então, se a gente tem uma marca de carro X, a gente é um grupo. Se a gente tem uma marca, ou não tem carro, ou tem uma marca de carro mais inferior, ou de roupa, ou essa coisa, você sabe disso. Se o celular for um Nokia daquele que só liga e desliga, a gente é uma coisa. Se o celular da gente for aquele astronauta que vai lá em Marte e volta, a gente é outra coisa, entendeu? Então essa é uma classificação sociológica. E esses invisíveis, é tão séria a coisa que até para conseguir atendimento de saúde, numa urgência pública que já é para aquela pessoa, eles não conseguem. A gente trabalha com pessoas que, se não for a gente para levar lá e dizer, essa pessoa existe, eles não existem nem para um atendimento de saúde, que o SUS já garante quem é brasileiro e brasileira esse tipo de atendimento. Esse grupo é o que a gente trabalha. Nós trabalhamos com os vulneráveis, os pobres dos pobres. Por isso que esse grito é muito comum para a gente, é um grito
é um grito permanente, quase que diário, a gente escuta essas pessoas. E esse texto, ele é mais ou menos o que a gente vivencia na prática. E a gente nota que de onde eles estão, a esperança que eles têm é depositar em Jesus mesmo, porque se não for Deus, nada muda lá na condição que eles estão. E eu quero pegar esse texto e mostrar 3 coisas simples que quem escreve é o John Stott, em um dos seus livros, sobre compaixão, que eu acho que deve ser um dos princípios da igreja cristã, porque Jesus sente compaixão de pessoas que estão aflitas e exaustas, como quem não tem pastor, e pensando que a igreja hoje, ela é essa representação de Jesus na terra, de que quando a pessoa vê um de nós cristãos que crê em Jesus, a gente está sendo um Jesus naquela hora, ouvindo esse grito. Eu não podia esperar de um outro lugar essa resposta do grito, senão na igreja, de forma voluntária, generosa, livre. Nós temos organizações que respondem às necessidades, mas elas são estruturas, instituições como os bombeiros, por exemplo, que a gente está no sufoco e eles vão lá atuar, mas eles estão lá porque é uma profissão, tem recurso e tudo. A igreja eu penso que é o Cristo vivo, respondendo esses gritos de forma natural e espontânea, sabe? E o John Stott nos ensina 3 simples passos que a gente consegue notar e responder bem, assim como Jesus fez com o cego. Sei como é que está aí. O primeiro é ver. Tem algumas imagens que vai mostrar do grupo que a gente trabalha. Essa daí é a foto da fazendinha, que é uma das fotos mais recentes. Não sei se está dando para ver bem. Está dando, né? Vocês estão vendo aí embaixo? Essa última foto que tem para a gente está um W, eu acho. Isso é um fogão. É um tijolo de 8 furos de construção, com uma espécie de resistência que eles pegam de chuveiro elétrico, de ferro de passar. Aí eles fazem um cortezinho no tijolo e colocam essa resistência, e quando coloca na tomada, ela produz calor, e o tijolo aguenta esse calor, eles botam uma panela em cima para cozinhar. Isso é um fogão. Isso é um fogão. Quando eu entro numa casa dessa que tem um fogão desse, essa é a habilidade do ver. Não precisa esse morador que tem esse fogão dizer mais nada a mim, porque eu não queria ter um fogão desse na minha casa. Você e eu, a gente não pode achar justo uma pessoa que tem 4, 5 filhos, tendo que cozinhar a comida do seu filho num fogão desse, sabe? Então, essa habilidade do ver, ela precisa ser aguçada espiritualmente em nós, cristãos. Porque não precisa mais dizer nada, você entrar numa casa e ter um fogão desse, isso é um grito enorme. Porque quando eu vou para a minha casa, eu tenho o meu tudo organizadinho, e tem as coisas. E aí eu digo que o ver não é só a habilidade de ver com os olhos, mas usar todos os sentidos que a gente tem, todos eles. Eu vou contar uma história que aconteceu comigo nesse aspecto do ver, que ele vai além de você ver com os olhos.
Eu encontrei com uma pessoa, ela pediu ajuda a mim uma vez, que quando ela chegou para a gente conversar, quando eu vi ela a primeira vez, não era uma pessoa que precisava de ajuda. Bem vestida, arrumadinha. Então, se eu olhasse para ela e dissesse, não, essa menina não precisa, só em ver. E aí, a gente tem que usar os outros sentidos. Conte sua história. E aí eu comecei a ouvir. Além de ver. E realmente eu tinha visto, o olho dela estava roxo. E ela começou a contar a história que tinha ido dormir com fome, 4 pessoas na casa dela, e tinham acordado sem comida, e era 10 horas da manhã que ela começou a falar, e eu ouvi ela até 1 hora da tarde, e eu não consegui falar uma palavra. E aquele olho roxo, ela tinha tentado suicídio. Ela disse assim a minha frase: eu sou tão ruim, que eu acho que Deus não existe para mim, que eu tentei me matar ontem, não consegui. E eu do lado de cá já entendendo, não, você está sendo abençoada por Deus, porque Ele te deu mais uma chance. Essa menina, eu precisei ouvir além de ver. Ouvir o que a fome faz, sabe? Essa coisa do morador de rua que não toma banho, às vezes a gente tem que sentir aquele cheiro de grude de 1 ano, para a gente entender o que é um grito, que às vezes não sai de uma voz, esse grito sai para a gente de ver, de ouvir, do cheiro. Essa é a primeira capacidade que a compaixão produz na gente. Os nossos sentidos devem ser usados para ver esse grito que está dentro daquele coração. Porque se a gente entender o Evangelho, todo ser humano, por mais que foram os erros dele que o levou àquela condição de extrema pobreza ou de miséria, ou seja o que for, ele é a imagem e semelhança de Deus. E o sacrifício de Jesus na cruz foi por todo mundo. No entanto, pastor, mas nem todos serão salvos, porque tem que crer nesse sacrifício. Tem que crer que esse sacrifício foi para você. Aí é uma outra questão entre Deus e a pessoa. Mas em relação a gente, que já é salvo, que crê em Jesus, que entendeu esse amor, que aceitou esse amor de Jesus, quando a gente vê, a gente precisa ver com os olhos de Jesus. Voltando para o texto. Por que a gente precisa ver com os olhos de Jesus? Para que a gente não mande as pessoas se calarem, como a multidão fez. A multidão mandou o cego se calar. Quando você vê e não responde, você está dizendo, cale-se. Jesus está passando, mas não é para você. A gente precisa ver com os olhos de Jesus e não da multidão. Cale-se é para quem, mesmo seguindo Jesus, não entendeu Jesus. E eu vou dizer a vocês, a igreja brasileira não é uma igreja que está ouvindo o grito do Brasil. A igreja brasileira está mandando muita gente se calar. Porque o que a gente já tem de talento, de estrutura, de recurso, de tudo, já era para a gente estar abençoando essa nação, sem arrumar essas brigas que a gente está arrumando. Entendeu, Zé? Segundo, olhando aqui agora aqui, sentir aquilo que a gente viu, ouviu, sentiu, tocou, aquilo ali tem que deixar entrar. A gente tem que deixar aquela informação entrar dentro da gente.
E a gente tem que sentir, chegar no coração da gente, aquilo ali tem que gerar alguma coisa dentro da gente. Só não pode ser doença, ficar deprimido ou deprimida, essas coisas. Eu estou falando num sentir do natural, da empatia, de se colocar no lugar do outro, dizer, rapaz, isso não é, isso está certo para um ser humano. Sentir. Gerar aquele inconformismo natural. O nosso coração precisa sentir. Tem um pastor aqui, muito amigo meu, o pastor Jafé, que ele contou uma história de... Ele trabalha nas terças-feiras, no centro de São Paulo, aqui com pessoas em situação de rua. E ele ouviu a história de um rapaz, parece que veio do Rio de Janeiro, cara, advogado com OAB, na rua. Ele disse na hora assim, cara, o que é que está fazendo aqui? Vamos reconstruir essa vida aí. Era uma pessoa que tinha passado uma decepção com uma companheira e que não aguentou, queria desistir da vida. Disse, não, vamos se mexer, vamos sair disso. E ele disse que nunca tinha sentido tanto, porque a gente acha que quem está na rua é gente com pouca formação, que é pobre mesmo, que sempre foi assim, e não. Ele disse que aquilo mexeu muito com ele. Essas fotos são pessoas que eu me encontrei e senti muito, e não é só gente pobre. Estou lembrando aqui de uma experiência que eu tive de um corretor de imóveis no bairro de Boa Viagem. Quem conhece Recife, o bairro de Boa Viagem é o bairro de classe média, é o metro quadrado mais caro do Recife. E ele vende apartamento para essa turma. E ele mandou uma mensagem para mim, disse, pastor, estou precisando almoçar com você. E eu não sabia, não imaginei que uma pessoa de classe média estava tão desesperada assim, que a gente fica, não, quem tem dinheiro não tem problema, minha gente. Não pude ir no almoço, comprei um bolo de rolo, conhece bolo de rolo, sustância? O bolo de rolo é um negócio de lá, é nosso. Quem é pernambucano sabe, bolo de rolo vai estar no céu. Vai ter no céu bolo de rolo, vai ter. Não, rocambole não. Rocambole já copiou a gente lá. Aí levei um bolo de rolo, vamos tomar um café. E ele começou a conversar comigo, estava perdido. Eu disse, como assim, cara? Tua vida... Estou perdido, pastor. E eu senti ali que se eu não fizesse algo, provavelmente seria mais um na estatística que ia pular da varanda do prédio, sabe? Essas histórias de 7 andar, de 8 andar, o caba pula. Não sei se aqui em São Paulo tem isso. Aí você diz, o cara morava bem, como ele pulou da janela. E a gente começou um discipulado com ele, ler um livro juntos. Põe a ordem no seu mundo interior. Lembra desse livro? Isso é um clássico, é do Donald McDonald, alguma coisa assim. É um clássico. Quando a gente não está bem, emocionalmente, espiritualmente, o primeiro lugar que a gente precisa se reorganizar é a nossa com Deus, lá no interior. Que às vezes a gente não sabe que... E aí eu fiz esse discipulado com o livro com ele. Disse, a gente vai ler um capítulo por semana, em 3 dias ele leu o livro todo. Eu disse, meu amigo, estava feio. Estava feio o negócio. Disse, Manuel, esse livro... Que foi? Já resolvi. Senti, esse casal que está aqui no meio, essas são as histórias que a gente vai vivendo, que a gente também sofre. O meu ministério pastoral também sofre com pessoas que rejeitam o amor de Jesus. Eu escrevi um e-book antes de vir para cá alguns dias, estava inspirado, esses poucos dias de inspiração, escrevi um e-book
Como pessoas podem ajudar pessoas. E essa história, um dos capítulos é ajudar pessoas, é uma obra de fé. Porque de 10 que você tenta ajudar, um é que você consegue ajudar. E aí quem for ajudar essas pessoas pensando que o número vai ter número, não tem número. De 10 você consegue tirar um da situação que está. E aí é angustiante para quem acha que vai conseguir resolver o problema do mundo. Tem gente que não quer resolver a sua situação. Você já deve ter tentado ajudar alguém assim. Não se frustre, essa obra é obra de fé, é para continuar. E essas histórias que vão se cruzando comigo, são histórias que me ajudam, me alimentam a continuar. E me faz sentir. Esse é o Sandro e o Rony e a Sandra, está aqui no meio. Na pandemia eu passei mal. O pastor Gabriel, acho que não, ele é bonito, inteligente. Mas quando deu aquele primeiro lockdown, estava plantando uma igreja, ele conhece a história. Eu tinha terminado a replantação de uma igreja em um lugar, 8 anos. E quando eu fui para essa cidade onde eu estou plantando a igreja, com 6 meses depois, 5 meses, deu o primeiro lockdown. Eu estava no começo. Não tinha gente, não tinha tanto recurso, não tinha liderança comigo formada para atravessar essa pandemia. Aí a igreja fechou. Foi uma frustração profunda. Um plantador, 15 anos estudando igreja, era nada. Jesus, com 1 mês depois de lockdown, eu e Letícia dentro da casa, Paula saía para trabalhar, sabe, com criança dentro de casa, eu já estava desesperado. Meu Deus, como é que é ser pastor agora, no meio dessa pandemia? Não posso visitar ninguém porque eu sou grupo de risco. Vocês estão vendo que eu sou XGG. Quando começou no jornal a aparecer quem é XGG, está frito, que quem pegar o pulmão para, e aquele negócio, eu vou morrer. Novinho, cara, a mulher novinha. Oxente, vou morrer. Já estou com hipertensão, que é fruto da minha obesidade. Aí fiquei, nem queria levar para ninguém a doença, porque a gente olhava para a Itália, todo mundo morrendo, aí eu fiquei nessa paranoia também. O que foi que eu fiz para resolver? Parei de assistir televisão, jornal, para recuperar as ideias. Agora comecei a ser pastor nesse negócio, que a gente não pode visitar ninguém mais. Jesus, me ensine. Aí começou a bater os pobres na minha porta, pedindo comida, que como a maioria deles, eles ganham um trocadinho olhando o carro, sabe? Aquelas moedinhas no sinal, limpando para-brisa, não sei aqui como é, mas lá eles limpam para-brisa, semáforo, pede moedinha para olhar seu carro, e estava todo mundo dentro de casa, então não tinha como conseguir nada. Aí eles foram se arriscar e chegou o Rony e a Sandra na minha casa. O vizinho ainda disse: olha, eles são craqueiros, rapaz, não ajuda não. Não, entra aqui, vamos comer. Desse tipo mesmo que eu gosto. A gente começou a conversar. Aí eu comecei a notar que ele era gente do bem, apesar de ser craqueiro os dois. Craqueiro, vocês sabem, né? É a dependência deles, usam crack. Eu disse assim a eles: vou começar a testá-los. Vocês não vão pedir comida mais a ninguém, vocês vão vir aqui. Eu vou pedir para vocês aqui na minha rua. Aí eu preparava uma caixa, que eu tinha que pastorear alguém, senão eu ia entrar em crise. Aí eu comecei a pastorear essas 2 ovelhas. Aí peguei uma caixa de papelão e botava a comida, e quando era na sexta-feira eles iam lá buscar. E nessa ida a gente comia junto, né, Paulo? E começava a conversar e ouvir a história deles. Uns 2 meses depois, eu recebi uma oferta, sabe? Aquela oferta santa, ungida, oh, glória a Jesus. E aí eu disse: eu vou separar uma parte para abençoar Rony e Sandra. Não é para mim, não. E quando eles chegaram,
Vamos ali no supermercado, já o supermercado não fechou, né? Vocês sabem, diminuiu a entrada, mas não fechou. E eu fui com o Rony, Sandra ficou com Paula conversando, e eu fui com o Rony para o supermercado. Eu disse assim a eles: eu não acho justo eu ficar juntando comida e dizendo a você o que você tem que comer. Porque quando eu dou uma cesta básica, eu ainda não liberto a pessoa. Estou dizendo: olha, eu estou tirando você da fome, mas você tem que comer isso aqui que eu quero. É isso aqui que eu quero que você coma. Ainda não é humano. Aí eu separei esse dinheirinho para ir no mercado, peguei o carrinho e disse: pronto, coloque o que você quiser, o que você desejar. Se você gosta de batigute, de iogurte, de Danone, de Chandelle, de seja o que for, que você faz tempo que não come, biscoito recheado, qualquer coisa que seja, anime você. E aí ele com cuidado para botar aquela coisa: não, bote, homem, está com medo, Jesus já mandou o dinheiro. E nessa ida de casa até o mercado e voltar, ele contou a história dele toda, inclusive a Sandra. Diz: eu vou deixar ela, pastor. Por que tu vai deixar, pai? Se essa mulher é doida, quando a ansiedade da droga, se não tem dinheiro, ela vai se prostituir para pagar a pedra. Como é que eu aguento um negócio desse? Eu disse: tem que deixar, pô. E se eu já pensei nisso? Eu disse: pois é. Um mês depois, eles não voltaram mais. Eu fiquei triste. Fez a feira, foi embora. Um mês sem eles ir em casa. Disse: pronto, eu acho que alguma coisa eu cometi de erro. Aí eu chego em casa, minha irmã tem um papel com o número de telefone. Disse: rapaz, veio um rapaz aqui nas carreiras. Carreira é rápido, viu? Desculpa, deixa eu apertar a tecla SAP aqui. Legenda aí, irmão. Carreira é rápido, chegou rápido em casa e deixou esse papel. E quando eu liguei, era um número de uma casa de recuperação. Eu disse: o senhor quer alguma coisa? Eu disse: não, alguém deixou esse número aqui e pediu para eu ligar. Aí disse: será que foi o aluno que a gente foi visitar o pastor e ele não encontrou? Eu disse: é esse mesmo. Se eles estão aqui. Eles dois chegaram aqui pedindo ajuda. Sério? Sério. Sozinhos, foram sozinhos. Disse que arrumou um pastor, o pastor estava ajudando eles, ele disse: não, a gente não tem que honrar o pastor, a gente tem que acabar com essa vida da gente. 2 semanas antes, a gente foi para Barreiros quando? 2 semanas antes de vir para cá, a gente foi na cidade onde eles estão. Eles hoje são coordenadores de uma casa de recuperação. Está com 7 alunos ajudando para tirar da droga também. Uma história de uma angústia minha, que eu não sabia como ser pastor na pandemia. E o resultado é que eles hoje estão ajudando outros. Mesma coisa que eu fiz com eles. Foi o que eu disse a eles: se a gente agora deve o que ao Senhor? Nada. Você agora vai fazer com outros o que eu fiz com você. Sentir. E o terceiro e último que o John Stott nos ensina é agir. Quando a gente vê e a gente sente, toda a obra do cristão termina nas mãos, no serviço. Até uma oração pode mudar o estado de uma pessoa. Não é sobre dinheiro. Mas uma oração, um livro que você deu, uma frase que você falou, é obra de Deus, do ver, do sentir com o coração. Tem que ter uma resposta, sabe? Não é só para mudar a gente, é sobre o outro. Ou a gente tem que lembrar do mandamento de Deus: ame a Deus, ama ao próximo. Então, o que você sente por Deus e ama a Deus vai ter que chegar no teu próximo. Eu digo sempre que o próximo, a gente fica pensando nos da rua, mas é o próximo: tua esposa, teu marido, teus filhos,
também são próximos, e eu acho que são os mais próximos dos próximos. O agir é quando você faz algo. E a gente sempre pode fazer alguma coisa. Essa foto de cima das meninas, a da história que estava com fome, que tentou se suicidar, a gente abriu uma galeteria com elas. Elas ficam na esquina de Boa Viagem vendendo galeto. E nunca mais passou fome. Essas duas da foto do meio são líderes da comunidade da Fazendinha. Esse de baixo é a família que a gente está cuidando agora. São 6 crianças, 2 adultos vivendo com o Auxílio Brasil. Qual é a matemática que vai dar? Nunca vai dar. A gente tem sempre como fazer alguma coisa. Desde uma oração. Eu lembro que eu dizia lá na comunidade de Camela, que foi a primeira que eu trabalhei, que se alguém chegar aqui, mesmo que não tenhamos nada para oferecer, ninguém pode sair daqui sem uma oração. Porque uma oração é pedindo a Deus que haja em favor daquela pessoa. E você pode achar que é pouco, mas não é muita coisa. É o que Jesus fez com o cego. Chame ele aqui que a gente tem que fazer alguma coisa. Senão, Jesus, a gente está saindo da cidade, já fez tanto aqui, é só um cego. Não, vamos mais um. Mais um. No meu e-book eu digo que quando você não sabe o que fazer, ou não tem como ajudar alguém, chama a gente, chama os amigos, chama mais gente. Sou minha gente, da sua célula, tem célula aqui, né? Minha gente, eu tenho uma família aqui que está sem comida, eu não tenho muita coisa aqui, alguém tem aí alguma coisa, uma fuba? Fuba é comer da gente lá, né? Desculpe, minha gente. Já estou com uma semana sem comer cuscuz, meu amor. Já estou. Um feijão, um arroz, que é o que como mais aqui, um macarrão. Você vai ver que de 1 em 1, de 1 quilo em 1 quilo, você vai ter como ajudar essa pessoa por um mês. É porque às vezes a gente fica achando que é a gente que tem que fazer, aí a gente olha para o bolso da gente, para a realidade da gente, e realmente, às vezes, não vai bater. Aí a gente chama os amigos, tem crente por aí para ajudar. Eu não estou conseguindo um atendimento de saúde, e não estou bem. Imagina um idoso ou uma idosa que você se encontrou aí. Você tem na igreja tem um agente de saúde do posto tal. Tem, só faz uma ligação. Estou mandando uma senhora aí para falar com você. Sabe? Coisa a gente pode fazer. E eu vou dizer mais ainda. Realmente, a gente não vai resolver o problema do mundo todo. Nenhum da gente vai. Mas aquele que Jesus colocou no seu caminho, Jesus quer ter um encontro com essa pessoa. Eu acredito muito nisso. Todas essas pessoas que se encontraram com a gente no caminho, como o caso de uma delas que não acreditava em Deus, depois de tudo, Deus existe? Não, agora eu entendi, Deus existe. É verdade, Deus existe. Existe. Eu penso que esse é um evangelho que a gente precisa começar a viver. É o evangelho que leva as pessoas até Jesus. É um evangelho ponte, não muro. Não é levantar um muro e dizer, só passa aqui dessa porta se tu se arrumar primeiro.
tu trocar essa roupa, se tu deixar isso aí que tu está fazendo, se tu mudar, aí tu passa aqui essa porta. A gente não tem esse direito. A gente não viveu a história de ninguém. O nosso chamado é ser ponte. É dizer assim, ó, pega essa ponte aqui, lá no final dela tem uma pessoa chamada Jesus, que quer te encontrar. E eu acho que o cego de Jericó ensina a gente isso. Todos que têm uma experiência com Jesus, começam a segui-lo no caminho. Não é só voltar a enxergar. Ele foi atrás de Jesus. Jesus é uma fonte inesgotável de amor e de graça. Assim como aconteceu com a gente também um dia era cego, e agora passou a ver. E o que é que a gente faz agora? Segue Jesus. Eu era alcoólatra, eu já contei essa história aqui, quem estava aqui anos atrás. Aos 20 anos eu me converti, aos 15 eu tinha coma alcoólico. Eu não conseguia parar de beber. Eu disse, vou tomar 2 cervejas, e tomava 2 cervejas e parava. Se eu só parava quando caía no chão, eu podia estar onde fosse. Alcoólatra. Hoje os me chamam de pastor dos bebos, porque os bebos me amam. É capaz de eu sair aqui da igreja e um topar aí. Oi, pastor. Se eu tiver Amsterdã, um bebo, oi, pastor. É um negócio assim. Em Israel, que não pode entrar cachaça, vai ter um bebo lá para falar comigo. Eu não sei nem se eu saio do Brasil um dia. Mas eu tenho visto muita gente com histórias arruinadas. Porque esse povo aqui que a gente trabalha, cada história cabeluda, sabe? Mas o encontro com Jesus muda a rota da vida de qualquer ser humano. Eu não imaginava nunca estar em São Paulo falando com vocês aqui. Talvez eu nem entraria na igreja. Eu era um bebo chato, daqueles que o diácono senta do lado e depois manda sair. Eu estou aqui para dizer a vocês, existe um grito no mundo, a gente precisa ouvir e levar essas pessoas até Jesus, como fizeram os discípulos. Traga o cego, pega o cego, leva lá, e Jesus resolve o resto. Alguns às vezes vão precisar de estar passando por isso para poder saber que Jesus é o Senhor, e não o dinheiro que é o Senhor, e não o seu ego que é o Senhor, e não muita coisa. Jesus é o Senhor. Quem encontra com Jesus nunca mais erra o caminho. Vamos orar. Que os seus ouvidos consigam ouvir o grito de alguém que passou perto, e que você seja o Jesus na vida dessa pessoa o dia que isso acontecer. Senhor Jesus, essa igreja linda de gente muito especial do Senhor, que está aqui de manhã, que o Senhor, com muita graça, muito amor, possa falar aos seus corações aquilo que esse servo simples do Senhor aqui falou. Mas essa é a tua palavra e é sobre o Senhor. E que esse mundo possa ver que existe uma luz que brilha, uma luz do mundo que essa igreja é, aqui em Capão Redondo, para o Brasil e para o mundo. Pensou esse casal pastoral que tem dedicado a vida por amor a esse povo aqui, e que é luz para esse povo, que vê, sente e age por cada um. E louvado seja o Senhor por essa comunidade, que ela exista até o dia da tua vinda, que ela cumpra a missão dela aqui, para a glória de Deus. Amém. Amém.